Bom, comentar um texto, um artigo que eu li, que é A Formação do Indivíduo, Consciência e Alienação, o Ser Humano na Psicologia de A.N. Leontiev, do Newton Duarte. E esse autor, ele vem trazer uma discussão sobre a formação do indivíduo, a formação do ser humano. E ele propõe, ele destaca, na verdade, apresenta que a formação do ser humano, ela acontece através da cultura, que é como esse ser humano, ele vai humanizando o seu mundo e a si próprio. E é através da experiência social desse ser humano com outros indivíduos que acontece a produção da história e a apropriação dessa história por meio desses indivíduos. E o trabalho está dentro disso, porque o trabalho é a atividade que o ser humano ele utiliza para sanar as suas atividades. Diferente do animal que tem uma necessidade e busca saná-la, o ser humano ele vai criar instrumentos para poder sanar essas necessidades, que é algo que é tratado lá em Marx e em Engels. E o trabalho tem essa função de construindo o próprio mundo o ser humano utiliza o trabalho para ir construindo o seu próprio mundo e sanando suas necessidades, Só que na nossa sociedade tem acontecido uma ruptura no sentido do trabalho, que é um processo de alienação. Esse processo de alienação que propõe uma divisão social do trabalho e também afirma a impossibilidade da grande maioria dos seres humanos terem acesso a riquezas, a bens materiais, a bens imateriais também, que vai criando uma separação entre a personalidade do indivíduo e a atividade do seu trabalho. Ou seja, essa divisão que é feita por meio do trabalho, que afirma que uns podem ter mais do que outros e que a grande maioria não vai ter direito a ter, é o que cria a desigualdade social, a desigualdade entre as pessoas. E esse trabalho ele vai perdendo sua utilidade social e ele ganha uma nova característica, um novo valor que é atribuído pelo valor econômico. Esse valor econômico é sempre atribuído pelo valor que é pago pela força de trabalho. Então, o sentido do trabalho, ele perde aquela função social, na sua utilidade social, e ele passa a ser valorizado pelo viés econômico. Para o operário, o valor do trabalho, ele vem do valor do seu salário. Para o capitalista, o valor do trabalho vem através do retorno financeiro. Essa ruptura que é causada com o esquecimento da utilidade social do trabalho, ela vem com uma proposta de romper com a personalidade do indivíduo e o seu trabalho. E isso impede que as pessoas tenham possibilidade de crescer como indivíduos, de desenvolverem como indivíduos por meio do seu trabalho. É que a gente vê que muitas pessoas estão trabalhando mais pelo fato de receber aquele valor ou ter um status com aquele trabalho do que pela função social, do que aquele trabalho pode contribuir com a sociedade. Essas questões já foram pontuadas pelo olhar de Newton, para não haver confusão. O Newton é o que estuda o Leontiev, mas ele vem trazer essa visão, essa ruptura, e ele propõe uma coisa muito interessante, que nós, como educadores, nós devemos estar atentos a isso, porque a sociedade ela retira do indivíduo essa possibilidade de crescimento por meio do seu trabalho. E aí eu gostaria de abranger isso para outras formas de educação. As formas de educação de relações com amigos, com pais e filhos. Eu acho que nós, enquanto educadores, porque eu acredito que todo mundo tem algo a ensinar para alguém, podemos perceber isso. De que forma o nosso trabalho tem contribuído para deixar o mundo melhor. É uma questão que eu queria deixar para vocês e eu acredito que essa é uma das formas que o trabalho, por isso que o trabalho tem essa função tão importante de trazer realização para a nossa vida, de deixar-nos mais felizes, Porque é a forma como a gente vai se construindo e construindo o nosso mundo. É uma reflexão válida aí. Obrigada.